Oi, eu sou a Thelma, eu sou doula. Resolvi fazer uns vídeos de uma sequência de assuntos que a gente conversa muito nas rodas de conversa, nos atendimentos que eu faço, nas apresentações, palestras, discursos. E nesses assuntos sempre surgem assim algumas dúvidas, algumas pessoas que passam por situações semelhantes e várias curiosidades também sobre mim. Então eu resolvi fazer esses vídeos aqui pessoais, tipo um documentário mesmo, sobre coisas que eu vivi, tudo que ajuda, é claro, contribui para quem eu sou hoje. Vou começar pela maternidade, sim. Já estaria aí nessa fase com 32 anos de idade, mas foi uma virada de chave na minha vida muito grande. Sempre gostei de crianças, sempre amei brincar com as crianças, estar com as crianças. Já tinha meus sobrinhos, alguns dos meus sobrinhos nascidos até então, e eu amava estar com eles, cuidar deles, assim como até hoje, sempre que posso. Claro que cada um agora com sua idade e demanda diferente, que não é diferente com os filhos também. Mas aos 32 anos eu me vi agraciada pela gestação. E foi um desafio muito grande. Primeiro, porque eu trabalhava na área jurídica, trabalho muito exaustivo, vamos dizer assim, de cumprimento de carga horária, seletista. Então tinha assim uma hierarquia, o que não é difícil e ruim para mim, ao meu ver, sempre lidei bem com isso. Mas existia assim uma necessidade de cumprimento de deveres, né, que me sobrecarregavam, né? No final das contas, eu ficava responsável por muitas audiências, muitas petições, muitas viagens, como advogada, e isso realmente era muito puxado. Até que veio a gestação. Então, minha primeira necessidade foi ter essa conversa, né, com o chefe superior imediato, que eu não manteria tantas viagens assim após o nascimento da minha filha. Inclusive, mantive até o final da gestação o trabalho normal. É claro que nas viagens aí já parava muito mais para ir ao banheiro, né? Quase que de cidade em cidade, com a gestação mais avançada. Mas foi possível trabalhar bastante até praticamente os últimos dias. Mas o outro desafio que eu não fazia ideia que eu teria que passar por ele era sobre o nascimento. Sim, pois é. Eu tinha um plano de saúde, como tenho ainda, e nesse plano eu fui buscar no plano os atendimentos para o pré-natal. E aí começou a minha via cruz. Inicialmente eu pensei em buscar uma mulher que me atendesse. Até que encontrei. Tive uma ótima assistência com essa médica no início, até que ela fez uma internação comigo, já que eu estava com hiperemese gravídica, aqueles vômitos que vomitava até o comprimido antivômito. Então eu acabei ficando internada por 5 dias no início da gestação. E logo depois, no final desse atestado que ela me deu, desse tempo, desse acompanhamento, retornei ao consultório para saber como eu me manteria, se eu voltaria ao trabalho. E simplesmente ela estava viajando, gente, foi época próxima ao carnaval. Então, eu estava viajando, não tinha como atender, não tinha como me dar retorno para eu saber de nada sobre alta, internação, medicação. E aí eu tive uma frustração nesse período pós-internação, mas realmente muita falta de conhecimento meu mesmo, falta de buscar, porque fiquei muito deixando na mão da médica para ela me falar se eu estava bem ou não para trabalhar, né? Uma coisa assim, muita insegurança, na verdade. E hoje eu consigo ver que foi a falta de informação, falta do autoconhecimento que me deu tanta insegurança. Bom, depois disso, busquei pré-natal, dar continuidade com outro profissional. Então, esse outro profissional foi me atendendo e eu sempre falando assim, né, quando eu for ganhar eu quero ter parto normal. E nada de resposta do outro lado. Eu, como marinheira de primeira viagem, muito sem informação, eu ia com a lista, fazia listas, anotações, uma agenda, papel, alguma coisa, e levava para fazer perguntas. E as respostas que eu tinha eram sempre sim, não, talvez. Sim, não, talvez.
sem muita explicação, sem muito esclarecimento, e fui levando. Acontece que aquilo já estava me incomodando. Sinais que a gente tem e a gente não toma atitudes após esses sinais. Isso é muito importante, a gente ficar atenta, observar tudo isso. No final das contas, 37 semanas de gestação, mantive com esse mesmo profissional. Com 37 semanas de gestação, foi uma consulta de pré-natal rotineira e o meu marido foi comigo, que ele tinha pedido para o acompanhante junto desta vez. Então, dessa vez, meu marido foi. Eu sempre fiz as consultas sozinhas e os exames também, alguns ultrassons, meu marido pôde estar presente, esteve, mas nem sempre pôde. Isso não é uma coisa que me incomodava, que eu fazia questão que estivesse. Não fazia ideia da importância do acompanhante saber de informações, assim como eu. E na verdade eu também deveria saber mais do que eu sabia até então. Tive intercorrências durante a gestação também com esse outro profissional e acredito que uma delas foi um erro muito grande de ambas as partes, médico e paciente. Porque eu, por exemplo, eu tive sempre uma anemia e aí me foi prescrita Noripurum para poder tratar aquela anemia. Esses Noripurums, ele falou inicialmente que era para tomar na veia, né? Tinha que ser venoso, intravenoso, IV, no hospital, no UPA, algum local que pudesse me dar daquela forma. E eu precisaria de fazer isso de 5 em 5 dias e ficar fora do trabalho para fazer isso. Como eu não queria ficar fora do trabalho para fazer isso, eu perguntei, né, de 5 em 5 dias, e eram várias doses, perguntei se não era possível que eu tomasse muscular, né? E ele falou, sim, pode ser uma muscular no glúteo, se você encontrar alguma farmácia, alguém que ainda aplique, porque isso já está acabando. Isso, gente, é em 2011, no ano de 2011. Foi logo no início do ano de 2011. Bom, no final das contas, eu consegui numa farmácia que fechou logo depois, um balconista que nunca tinha feito esse procedimento. Eu só soube depois que ele já estava na minha casa aplicando em mim, já a segunda, terceira sessão já de aplicação do Noripurum no glúteo, as injeções. E aí, o que aconteceu? Eu tive manchas no glúteo, manchas que, quando eu queixei com o médico sobre as manchas, e ele disse, mas isso passa, isso sai, isso é assim mesmo, né? Mas você quis, e sendo que eu não tive nenhuma explicação dos prós e contra desse tipo de aplicação. Chegamos a 37 semanas, voltamos lá ao que eu tinha começado a falar. E aí meu marido foi na consulta comigo. Nessa consulta, o que ele resolveu conversar com a gente dessa vez foi, vamos para um local tal, aluga um apartamento, fica lá, vamos fazer cesárea, vamos marcar para você, vai lá no dia marcado, na hora direitinho marcado, em jejum, e neném já vai estar pronto para nascer até lá. O valor é tanto e tanto, tanto, porque o seu plano não cobre. E aí eu olhei para o meu marido, olhei para ele e falei assim, mas olha, eu nem queria ficar em apartamento para receber visita 24 horas por dia, porque tem gente que vai no primeiro dia que nasce. Eu já pensava que era invasivo isso, então eu já tinha ido algumas vezes levada, né, por parentes, familiares, mas eu nunca gostei, nunca estive numa situação confortável de visitar mulheres no hospital. E eu pensei, se eu ficar em apartamento, falando com ele, inclusive argumentando, doutor, se eu ficar em apartamento, vai ter essa liberdade das outras pessoas e eu não gostaria de dar essa liberdade. Então, se o hospital tem a possibilidade de brecar essa liberdade, se eu não ficar em apartamento, eu até prefiro. E o meu plano cobre, né? Ele cobre o procedimento, ele cobre a minha estadia na enfermaria mesmo. Para mim tá ótimo, me resolve. Mas eu falei com ele o seguinte, eu não queria que fosse uma cesárea. Por que precisa da cesárea? Imediatamente a pessoa mudou o olhar e o argumento. Primeiro, você gasta com combustível por mês? Você acha isso muito para você pagar no apartamento?
Detalhe, que depois eu soube que a pessoa tinha alguma comissão disso aí, mas enfim. E outra, olha, você tem mais de 30 anos. O parto normal para quem tem mais de 30 anos é super arriscado. Se o bebê agarrar na bacia, porque você já está com uma idade avançada, se o bebê agarrar na bacia, eu não posso fazer nada. A responsabilidade será sua. Morre você, ou a sua bebê, ou ambas, e eu posso até tentar ajudar se me chamarem, mas aí você vai ter que ir para o plantão, porque o plano não cobre isso. Eu, inclusive, fui chamado a semana passada para ajudar a tirar um bebê agarrado na bacia de uma mulher. E eu, doutor, e aí, o que aconteceu? Morreram? Não, até que não. Consegui fazer algo por elas, mas o risco é grande. E aí, se você quiser, o risco vai ser seu. Diante desse terrorismo, eu, obviamente, fiquei tão assustada que eu disse... Quase que, doutor, então tem que tirar ela agora? Hoje? Pode tirar agora, se corre o risco dela morrer, porque eu quero esperar o parto normal? Não, a gente pode agendar, né? Semana que vem, tal dia, tá bom? Aí abriu a agenda, né? Famoso, né? Agenda, a famosa agenda. Vamos ver na agenda. Doutor, mas nós não podemos, aí foi o meu questionamento, mas nós não podemos aguardar 40 semanas? Porque a gente tem, gente, a DPP, data provável para parto, que é uma data baseada na 40ª semana de aniversário, vamos dizer assim, né, do bebê, de gestação, que é uma data média, estimativa, pode ser mais, pode ser menos, até porque, vamos parar para pensar aqui, hoje eu sei que a primeira semana de gestação é considerada uma semana após a DUM, a data da última menstruação. Se a menstruação veio dia 1º e você vê depois que está grávida, 7 dias depois já é considerado uma semana de gestação. E detalhe, nós ainda não estamos grávidas, certo? Sim, a grande maioria vai ser 2 semanas após a menstruação. E 2 semanas após a menstruação, que seria mais ou menos quando a gente ficaria grávida, na verdade... pelos testes de gravidez que a gente vai fazendo na sequência, pela DUM, pelos primeiros ultrassons, a gente gestaria de 2 semanas de gestação? E na verdade não. Então é uma estimativa 40ª semana, a DPP, data provável para parto. E hoje, como dou você, até digo que data provavelmente passará. Gente, a gente precisa ter calma com relação a essa data e não achar que é uma data limite que o bebê precisa ser despejado. Óbvio que existem necessidades de induzir o parto antes, de adiantar esse nascimento, necessidades isoladas, e uma delas não é a idade da gestante. Põe sentido nisso. Abre-se a data. 40 semanas, doutor, podemos esperar? Não, é muito arriscado. Ele já pode querer nascer quando chegar até essa data. Geralmente nascem antes. E hoje eu sei que é de 39 a 41 semanas a maior parte dos nascimentos que se aguardam o trabalho de parto. E aí, marcar para uma sexta-feira, 16 de setembro de 2011. Nossa, doutor, mas a gente não pode esperar dia 19, que pelo menos dá 39 semanas? Não, nesse dia eu não faço parto. Entre muitas aspas, eu não faço parto. Bom, então, foi assim que eu, meu marido e esse médico que nos acompanhava, marcamos, agendamos a cesariana para eu ganhar a Mariana, minha primeira maravilhosa filha. Bom, gente, esse relato é apenas sobre esse momento da esperada, da chegada da Mariana, mas eu vou falar um pouquinho do dia e do pós. Bom, primeiro, hoje eu sei que é uma cirurgia que para mim não foi necessária, não foi bem indicada, que não me deu nenhum termo para assinar, né, de compromisso, de responsabilidade, sabendo que era uma cesárea eletiva e que como se fosse meu pedido, e não foi. Então, existem resoluções que peçam que as mulheres assinem ciência disso. Isso não me foi passado, não me foi esclarecido e não assinei nada. E aí descobri, obviamente, que quando é a pedido e a gente precisa assinar,
os médicos, eles burlam, né? Colocam um motivo qualquer, falso ou verdadeiro, assina, carimba e tá tudo bem, nada acontece por isso, né? Não existe um processo administrativo, uma comissão para verificar essas questões do nascimento via cesariana. Engraçado que via parto normal existem e muitos. Infelizmente, há uma perseguição real do próprio conselho aos médicos que são mais humanizados e um eterno, eterna vistas grossas mesmo, passar de pano para aqueles que gostam de agendamentos de nascimento dos bebês, mesmo que ainda não seja necessário, mesmo que eles ainda não estejam prontos para nascer. Bom, primeiro, hoje eu sei que é uma cirurgia que para mim não foi necessária, não foi bem indicada, que não me deu nenhum termo para assinar, né, de compromisso, de responsabilidade, sabendo que era uma cesárea eletiva e que como se fosse meu pedido e não foi. Então, existem resoluções que peçam com que as mulheres assinem ciência disso. Isso não me foi passado, não me foi esclarecido e não assinei nada. E aí descobri, obviamente, que quando é a pedido e a gente precisa assinar, os médicos, eles burlam, né? Colocam um motivo qualquer, falso ou verdadeiro, assina, carimba e tá tudo bem, nada acontece por isso, né? Não existe um processo administrativo, uma comissão para verificar essas questões do nascimento via cesariana. Engraçado que via parto normal existem e muitos. Infelizmente, há uma perseguição real do próprio conselho aos médicos que são mais humanizados e um eterno, eterna vistas grossas mesmo, passar de pano para aqueles que gostam de agendamentos de nascimento dos bebês, mesmo que ainda não seja necessário, mesmo que eles ainda não estejam prontos para nascer. Um detalhe, na hora de editar aqui, eu vi que eu acho que faltou esclarecer sobre as injeções de Noripurum. Pois bem, sobre as injeções que eu tomei no glúteo por um balconista de farmácia inexperiente, com prescrição do médico, sem esclarecimento nenhum de ninguém, as manchas que ficaram, que na época o pré-natalista me esclareceu que não era preocupante, não era para eu preocupar, que aquilo ali ia sair, elas se tornaram permanentes, nunca saíram. Inclusive, consultei depois com dermatologistas, com hematologista, e eu não tive nenhuma esperança de melhoras daquelas manchas. Nenhum dos outros médicos me passaram algum método. Até que me explicaram, um deles, que eu poderia fazer uma tatuagem permanente daquelas, da cor, para imitar a cor da pele, que seriam cores diferentes, níveis diferentes de coloração, com as manchas que ficaram. Mas para isso, eu já estava com o bebê, amamentando, eu ia ter que ficar fora, buscar em outra cidade fora, que aqui na nossa região a gente não tinha essa camuflagem que hoje existe, né, na pele, inclusive é muito usada para camuflar estrias. Seria esse tipo de camuflagem que eu teria que buscar à época, então eu acabei não buscando a solução dessas manchas dessa forma. Primeiro que aquilo foi uma coisa muito ruim para minha vida. Eu me escondi atrás de biquínis grandes, shorts, bermudas, e não frequentar também lugares que eu precisaria estar ou poderia estar exposta, o meu corpo, e arrumei outra solução. Quem me conhece sabe. Fica para um outro dia eu revelar para vocês. Bem, dito isto, fui para consulta com anestesiologia e foi tranquilo, só verificou mesmo exames e pediu mais alguns. Eu, inclusive, vi que não tinha pedido de anticoagulante, como estava coagulação, na verdade, com anticoagulante não, o exame para saber a coagulação sanguínea, e o meu pré-natalista não tinha pedido, eu pedi para o anestesista e ele fez esse pedido e falou que ele não pediria, que já era coisa que já era para ter sido feita. Beleza, eu fiz isso de última hora, nos últimos dias, e fui para cesárea. Bom, na hora de entrar para o bloco cirúrgico, e eu olhei para o meu marido, estavam já me colocando as roupas, já tinham me colocado as roupas, pedido para eu colocar no quarto,
Meu marido filmou, brincou, e aí, coração tá batendo? Falei, tá batendo, né? Senão não estaria viva. E ri, brinquei. E o que eu fui, assim, preparada? Sabe o que eu me preparei para ser cesárea? Unha e cabelo, né? E depilação. Foi isso que eu me preparei. Era isso que eu achava que era bom para preparar no dia. Tô batendo aqui e tremendo na câmera, me desculpa. Então, quando chegou bem na porta do bloco cirúrgico, que eu falei, mas o meu marido pode ir comigo, né? Ele pode ser meu acompanhante. Ah, tá, pode. Minha mãe e minha sogra estavam lá fora para aguardar a cirurgia e ver, né, a minha filha depois, a Mariana. Então, ficaram elas lá fora e falaram que meu marido poderia entrar. Mas, entrar daquela forma, eles dando o comando e ele obedecendo. Assim como fizeram comigo o tempo todo. Me deram o comando, você vai sentar ali, anestesista vai vir, vai te aplicar anestesia, e falaram com meu marido, você vai ali colocar a roupa adequada para entrar. E só saia daí quando eu mandar. Então, mas o meu marido? Não, mas ele já vai vir. E o meu marido? Não, mas ele já vai vir. Fica com o queixo bem encostado assim, e você vai sentir uma picadinha na coluna, vai ser a anestesia, a hack. Fiquei lá tranquila, não senti dor nesse momento da aplicação da anestesia. Me deitaram, amarraram os meus 2 braços e eu comecei a sentir dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Parecia que meu cérebro ia, sei lá, sair pelas orelhas, nariz, boca, tava latejante. Eu fiquei meio zonza, começou a descer lágrimas nos meus olhos e eu falei com o anestesista, nossa, tô com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Foi uma reação imediata. E ele aplicou medicação lá na veia e falou, calma, já vai passar. E aí, foi fazendo a cirurgia. Eu não tive condições ali naquele momento de dar o grito, cadê meu marido? Não, gente, aquilo ali eu já tava totalmente fora, assim, né, com a medicação, com a reação que eu tive. E eu só sei que foi cortando, até que alguém falou assim, gente, o marido dela, a gente esqueceu de chamá-lo. E aí entra ele com a câmera, ele tira foto, e começa a querer tirar foto e já fez o vídeo sem querer. E já era o médico fazendo uma pequena pressão assim em cima da minha barriga pra Mariana descer e ele puxava, já estava na hora dela sair mesmo. Então tenho algumas fotos, um pequeno vídeo desse momento ali, e depois aí a foto é só depois dela já embrulhada, limpar, ela tinha bastante vernix no rostinho, aquela massinha branca, e limparam um pouquinho, embrulharam e só colocou ela assim pertinho de mim. Ela tava chorando muito, eu olhei e falei assim, ela é grande, ela é saudável, e falaram, sim mãe, tudo bem, ela tá bem, tá ótima. Isso eu não percebi, gente, mas a gente escuta os choros, os sugar dos líquidos. Isso foi feito assim que ela saiu da minha barriga, né? Não veio pra mim, meu braço, meu colo, nada. E eu, na minha humilde ignorância, tá tudo bem, é assim mesmo, é sempre assim que nasce, então deve ser, né? A gente não fica sabendo muito dos detalhes pelas outras pessoas. E assim, fui pro quarto. Mas depois que eu estava no quarto, né, até lá, assim, não vi mais minha filha, não peguei, não levaram comigo pro quarto. E minha mãe e minha sogra me viram rapidamente, foram embora, meu marido também, logo depois que eu estava no quarto. Essa cirurgia foi agendada para 18 horas, deve ter acontecido 18h15, mais ou menos, 18h30. 7 da noite, acredito que eu já estava lá no quarto, na cama, e todos foram embora. Eu sei que eu fiquei lá deitada e várias pessoas vinham, levantavam meus lençóis, enfermeiros, técnicos do hospital, levantavam e ficavam olhando o sangramento, levantava, ficava olhando, olhava a minha barriga e começou a vir 1, 2, 3, 4 pessoas e vinha às vezes 4 ao mesmo tempo e voltava e começaram a cochichar entre as outras, umas com as outras e falaram, chama o médico. Eu só sei que aí me pegaram, né, pelo lençol assim, me levaram para me colocaram na outra maca, me voltaram para o bloco cirúrgico. E lá, o que aconteceu? Eu não vou dar muito detalhes, até porque eu fiquei desacordada na maior parte do tempo, acredito eu.
Mas o que eu me lembro antes, muita massagem, tá? Na minha barriga, no meu abdômen. A dor era enorme. Essas massagens não eram delicadas. E eu vi que a enfermeira estava fazendo, o médico chegou também, todo equipado já com roupa de bloco cirúrgico e fez também, até que eu apaguei. Acordei no dia seguinte com uma bolsa de sangue, eu estava recebendo sangue e a minha barriga estava toda com hematomas roxos, uma coisa muito estranha, muito esquisita, e eu estava muito fraca com tudo isso, depois que tudo isso tinha acontecido. Mas na verdade eu não estava muito preocupada comigo, eu pensava, e a minha filha? Onde ela está? Eu posso amamentá-la? Eu quero vê-la, eu quero pegá-la, eu quero minha filha. Eles, não, você está muito fraca, não, você não pode. E isso, gente, era de manhã, né? No dia seguinte de manhã. E eu ficava pedindo e algumas pessoas respondiam, vamos ver. E saíam e não voltavam. E aí eu esperei a hora da visita, que era 2, 3 da tarde, não me lembro. Foi nesse momento que minha mãe esteve lá para me visitar. Meu marido, não me lembro se ele foi nesse primeiro dia, eu acho que ele foi depois, minha mãe chegou primeiro. Aí eu questionei com a minha mãe, eu queixei, eu reclamei, mãe, desde ontem eu não vejo a Mariana, eu não peguei a Mariana, eu não dei mamar a Mariana, eu quero ela, eu quero dar mamar, eu quero ver minha filha. E aí a minha mãe foi, queixou, reclamou e movimentou lá e vieram com a minha filha para eu ver. Tem essa foto que eu tava, né, bem deitada já e ela apenas assim do meu lado, que para mim foi um momento maravilhoso, menos ficar ali um pouquinho com ela, que não me foi permitido isso desde a hora que ela tinha nascido. E voltando ao normal, eu sei que tudo que eu passei, na hora eu pensei, se eu passei por isso é porque eu suportava passar por isso e eu tinha que passar por isso. Não, o que tem que acontecer comigo não acontece com meu vizinho, não passa na porta do vizinho. E tá tudo bem, Deus me fortalece, né? Tenho uma crença, uma fé muito forte, sempre tive. E Ele vai me capacitar e vai dar tudo certo. Bom, foi um momento maravilhoso, mas eu estava realmente muito inchada, muito fraca. E engraçado que eu inchei após a cirurgia, logo após. Não tinha dado inchaço durante a gestação. E aí fomos para casa, tivemos alta. Só que durante o momento de eu sair, eu até falei com a enfermeira, mas a minha cabeça dói muito quando eu sento, dói muito. E quando eu deito não dói. E ela, olha, deixa eu te falar, você já falou isso com o seu médico? Eu já. Mas ele te deu alta assim mesmo, você vai para casa. Se não melhorar, você volta, porque eu acho que isso pode ser uma cefaleia da RAC. E isso não sai com facilidade só ficando em casa. Se te incomodar muito, volta, que aí tem um procedimento que faz aqui de novo, a gente chama anestesista e ele pode te ajudar. E então, no final das contas, foi isso que aconteceu. Fui para casa, comecei a tentar dar mama lá, e aí foi uma dificuldade de pega correta, de eu dar mama deitada, porque eu não conseguia sentar, ainda estava com a dor de cabeça muito forte. A minha filha já tinha recebido fórmula, né, artificial, né, de leite artificial, lá no local onde ela nasceu, no hospital. E mesmo assim, eu amamentei, fui amamentando e falei com meu marido, vamos voltar, eu não consigo mais. Então, a gente voltou no dia seguinte e foi feito em mim o bloqueio, que é um procedimento, né, do bloco cirúrgico novamente, que a gente recebe uma punção, eu entendi, recebi uma punção assim profunda na coluna e transfere para veia, não sei, no braço e vice-versa. Não sei bem direito o que aconteceu ali, foi o que me falaram, foi o que eu entendi. E falaram que é um bloqueio, para bloquear mesmo a cefaleia, a dor de cabeça. E realmente isso aconteceu. Em meia hora ali, falaram que eu tinha que ficar em observação um tempo, e em meia hora eu não tinha mais nenhuma dor. Foi cessando até que eliminou totalmente. Nesse dia meu marido ficou comigo também, só do lado de fora, não me acompanhou lá dentro.
Mas eu já tava doida pra ir pra casa. Não, eu quero ver minha filha, eu quero ficar com minha filha, eu quero dar mamar minha filha. Minha maior preocupação era amamentar. Bom, gente, então foi assim. Isso que aconteceu comigo. Eu não entendi muito bem na época. Hoje eu já consigo entender muitas coisas. Que primeiro eu passei por uma violência obstétrica, eu fui cortada em 7 camadas sem necessidade, contra os meus desejos, né? Não fui ouvida, não fui respeitada. O meu acompanhante era para estar comigo o tempo todo, inclusive durante a anestesia, isso não foi respeitado. E eu era advogada já, e eu não tinha lido a lei, não tinha pesquisado sobre esse direito de ter o acompanhante o tempo todo. Gente, isso é o tempo todo. Não tem disso de acompanhante fica fora e depois entra na hora que mandar. Ele deve e pode entrar, ele tem direito, e se for impedido, pode fazer o boletim de ocorrência, pode chamar a polícia, pode chamar a televisão. Gente, é o nosso direito, a gente tem que fazer alguma coisa para garantir esse direito. Foi eu não sabia desses direitos, porque mesmo sendo advogada, são direitos específicos da área da obstetrícia, de quando a gente está grávida, de quando a gente vai ganhar bebê, de quando a gente está internado, e a gente não pesquisa antes, a gente não sabe antes. Foi isso que eu vivi. Depois em casa, óbvio que essa dificuldade na amamentação perdurou por alguns dias, mas eu sou teimosa e com muito custo. Outro dia eu falo sobre as dificuldades na amamentação que eu vivi a primeira vez, mas com muito custo eu consegui amamentar. E mesmo que a minha licença maternidade tenha cessado com um pouco mais de 4 meses, que eu emendei um pouco com 20 dias de férias que eu tinha, tentei armazenar leite, mas não foi suficiente para ela ficar exclusivamente com aquele leite materno enquanto eu estava fora no trabalho. Ainda assim eu consegui manter a amamentação da Mariana por mais de 2 anos, pouco mais de 2 anos. Essa foi a história do nascimento da Mariana. Pois é, gente, como vocês podem ver, não somente eu sofri violência obstétrica, como minha filha sofreu violência neonatal, porque não há essa necessidade de aspiração do bebê, na maioria das vezes, mas o pior é o nitrato de prata que coloca nos olhinhos, que arde muito os olhos e que previne contra doenças que eu não tinha quando se passa pelo canal vaginal, o que não era o caso. Outra coisa é pegar o bebê assim pelos pés, levantar. Gente, ainda bem que todo mundo já acha isso horroroso, né? Pelo amor de Jesus Cristo, isso está mega ultrapassado. E já era ultrapassado, já se sabia que era em outras cidades, onde chegou a humanização do parto e nascimento, antes mesmo de 2011, que foi quando nasceu a minha filha, e que aqui ficou isso aí atrasado por muito tempo. Bom, então, esse foi a minha história, é o meu relato sobre a primeira experiência com a maternidade. Foi em 2011 e eu tinha 32 anos à época. Vou só deixar um spoiler para vocês aí, para quem ainda não sabe, não me conhece profundamente. Mesmo velha, para ter um parto normal aos 32, eu pari aos 36 e aos 41, depois da Mariana. Um beijo, até os próximos. Na verdade, eu achava que eu não estava muito inchada, mas até que estava um pouquinho, né? Mas sim, realmente, após a cesariana, eu inchei muito mais. Inclusive, voltei ao ginecologista obstetra para queixar disso e eu não recebi nenhuma explicação, apenas uma prescrição de um medicamento diurético. Bom, gente, com relação ao trabalho, que eu falei que era uma das minhas preocupações, um dos desafios, realmente foi se tornando cada vez mais difícil manter a dedicação à maternidade e ao trabalho. Inicialmente, naquele trabalho, naquele emprego seletista, eu tive uma resposta escrita de que não era viável que eu reduzisse a jornada ou deixasse de fazer as horas extras que eu fazia, ou contratar outras pessoas para que fizesse todo o trabalho conjuntamente comigo. Então, eu fui demitida com uma promessa de trabalhar num escritório particular, fazer uma prestação de serviço, receber um valor X como autônoma e promessas também de ter outras pessoas para revezar as viagens, manter o trabalho, mas como prestadora de serviço. Só que também essas promessas não foram totalmente cumpridas.
Então acabou que eu saí também, depois de 2 meses da demissão do emprego seletista desse escritório. No final das contas, ainda fiquei trabalhando em outro escritório de advocacia por mais ou menos 2 anos. E o que aconteceu depois disso, você vai saber no próximo vídeo.